boa noite a todos. Hoje estamos aqui nessa sexta-feira para a conclusão da série de sabatinas que a Rádio Gazeta está fazendo com os candidatos a prefeito de Bananal. Nós recebemos aqui na segunda-feira a candidata Sara Bruno, do Progressistas, na terça-feira o candidato William Landim, do Republicanos, na quarta-feira Ranchão, do PDT, e ontem o candidato Vitinho, do... Hoje, concluindo a série de sabatinas, nós temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios o candidato Guinho Moraes, do PSB. Guinho, agradecer sua presença aqui, seja muito bem-vindo, estou muito satisfeito de receber você aqui e te dar esse primeiro boa noite aí para os nossos ouvintes. Boa noite, Ricardo, boa noite aos nossos ouvintes, né? Eu que agradeço, né, uma oportunidade dessa de poder explanar aos eleitores, né, a nossa proposta de governo, entendeu? Eu espero que eu consiga responder todas as perguntas, ao mesmo tempo explicando, né, o meu projeto de governo, vamos assim dizer. Alguém, para a gente começar, a gente sabe que para um plano de governo ser executado, é muito importante os bons contatos, né, no governo do Estado, no governo federal. E hoje você recebeu uma visita importante aqui, né, em Bananal. É uma pessoa muito querida aqui em Bananal. Eu gostaria que você contasse um pouquinho como é que foi essa visita hoje, desse grande amigo aí seu e da sua família. Então, Ricardo, os ouvintes, né? Eu queria passar o seguinte: eu fui convidado para ir a Pindamonhangaba no encontro com o governador não, né, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, quando ele estava inaugurando um posto de parada de motorista, né? Somos do mesmo partido, do PSB 40, e lá naquela ocasião, e eu falei para ele, né, que a gente estaria aqui à disposição para recebê-lo, né? E ele me falou assim: eu faço questão de ir a Bananal, né? Aí, ao longo do período aqui, compromissos dele de vice-presidente, né? A agenda de vice-presidente é uma agenda um pouco complicada e tem alterações de dias, assim, e muda com uma facilidade imensa, né? Verdade. Mas ele já tinha pré-datado dia 27 de setembro, né? Só não havia ainda confirmado se ia vir o dia, era 27, o dia 27 estava certo. Sim. O horário ainda não, né? Aí essa semana, né, ele confirmou o horário pra gente. Meio-dia ele estava aqui, né? E para ele foi uma semana, porque ele até ontem ele era presidente em exercício, que o presidente Lula estava viajando. República em exercício, né? Até na primeira chamada que eu fiz, comunicando, né, que a presença dele em Bananal, né, eu ainda falei que ele era o presidente em exercício, né? Sim. Geraldo é uma pessoa muito simples, entendeu? Ele não fica preocupado com esse rótulo dele de ser presidente em exercício, não. Ele continua sendo a mesma pessoa. Hoje a população que esteve, né, na estação pôde ver, né, com carinho que ele recebeu todo mundo, né? Vieram pessoas também da região nossa, né? Eu recebi aqui candidatos de Volta Redonda e até Cruzeiro, a região toda que teve aqui, e até alguns se espantaram, né? Como é que o vice-presidente da República vem a Bananal, né? Ali, né? Mas é o carinho que ele tem com a gente, é uma amizade que há mais de 40 anos, né? Falei 40, né? Há mais de 40 anos, né? Que ele tem com a gente, com a família da gente, né? Então, não tem nem palavras, né, para agradecer esse apoio que ele está dando para a gente aqui. E é uma amizade muito legal, né, Guinho? Porque ele vinha aqui, acho que nem político ele era ainda, ele era estudante de... iniciando lá como vereador em Pinda, alguma coisa assim. Ele foi vereador mais jovem, né? De Pinda, né? Prefeito de Pinda mais jovem, né? Isso aí na década de 70, né? E às vezes eu brinco com ele, né? Que ele foi candidato a deputado estadual na mesma ocasião que o meu pai foi candidato a prefeito, né? Eu não tive oportunidade de votar no meu pai nem nele, porque eu era menor de idade. Era menino ainda, né? Tinha 18 anos e naquela época a gente não podia votar quem não tivesse 18 anos, né? Quer dizer, era antes até de um processo democrático, né? Que o processo democrático se confirmou a partir de 88, né? Isso. Ali, né? Mas aí ele veio aqui, ele que insistiu à época também para que o meu pai fosse candidato, né? Trabalhou para que formasse o Vale todo, né? Um grupo de pessoas como candidato em todas as cidades, né?
E não tem assim palavras para falar assim do compromisso que ele tem. Eu não falo que é só comigo não, entendeu? Eu posso falar para você com maior tranquilidade. Ele recebe qualquer pessoa e qualquer gestor que teve à frente da prefeitura, no que ele pôde ajudar, ele ajudou. Ele não faz diferenciação de pessoas de ser do partido A, do partido B, do partido C. É a mesma pessoa. Além de eu achar muito legal essa questão dele não ter mudado, de não, apesar de todo o salto que ele deu na carreira merecidamente, 4 vezes governador, vice-presidente da República atualmente. Ele foi deputado federal, deputado estadual, deputado constituinte. Ele foi secretário, né? De governo de São Paulo. Secretário de governo. E hoje ele também é ministro, né, da Indústria, Comércio e Serviços. Também acumula, né? Acho muito legal isso, ele não esquecer das amizades que teve com vocês aqui nos laços, né, que foram firmados aqui em Bananal. E ele acabou virando, vamos dizer assim, teve uma época em que a sua família era aliada a ele, né, aos partidos que eles estavam, e havia uma divisão política. Ele acabou virando uma unanimidade, porque até quem fazia oposição depois acabou. Né, alinhando com ele, que esse jeito dele acabou agregando, né, todas as correntes políticas de Bananal. Porque ele vê Bananal. Então, verdade. A partir do momento que existe um benefício para a cidade, né, ele não vê se é A, se é B, se é D ou se é E. Ele ajuda, não tem essa não, ele ajuda mesmo. Eu estou comentando bastante sobre ele, além da importância da visita aqui, porque, obviamente, você conta com ele nos projetos que você tem no seu plano de governo. Você chegou a conversar alguma coisa com ele hoje? Porque às vezes é muita coisa, né? Muita gente, tal, não dá tempo de conversar. Então, hoje ali, né, no meu discurso que eu tive ali junto a todos, né, eu pedi com ele, né, que ele consiga, no Ministério das Comunicações, que é o que comanda a agência dos Correios, né, para ele consiga para a gente a cessão, né, do prédio da estação para o município de Bananal, né. E ele lembrou da importância da estação, né, a importância histórica dela para Bananal, né, e se comprometeu a fazê-lo, né. Eu até brinquei com ele, o candidato tem que pedir, né. A gente pede voto, né, e quando a pessoa chega lá em cima também a gente tem que pedir alguma coisa para o Bananal, né. Ainda brinquei assim com ele também, né. E ele se dispôs a fazer, entendeu? Ele conhece essa história da estação. Ele ajudou à época o meu pai quando fez a primeira grande reforma dessa estação. Foi, eu lembro disso. Foi através dele que nós conseguimos. Desmontaram a estação inteirinha, né, Gui? Ela inteirinha, eu lembro disso. São Paulo e voltou. E naquela época não tinha tanto recursos para os municípios como hoje tem. Né? A diferença que às vezes quando eu converso com as pessoas, eu digo assim, que até os anos 90, os prefeitos até tinham esse jargão, né? Passar o chapéu, porque os prefeitos tinham que ir mesmo de São Paulo para conseguir, não era essa coisa automática para a educação, automática para a saúde, era outra realidade, né, Gui? Muito diferente do que é hoje. A Constituição de 88, né? A Constituição de 88, ela mudou muito, né? Ela conseguiu trazer uma inovação aos municípios, né? Os municípios hoje recebem muito mais recurso. E no decorrer dos anos, né, cada vez que passa, né, os municípios começam a ter mais recursos. Nós estamos falando do estado de São Paulo, né? A locomotiva do Brasil. É verdade. Né? É verdade. Então hoje eu acredito que tudo seja muito mais fácil do que aquela época para se conseguir, para fazer, né? Alguém, como você deve saber, nós abrimos perguntas para os nossos ouvintes fazerem para alguns candidatos, algumas direcionadas direto ao candidato, mas a imensa maioria mandou assim de forma geral para todos os candidatos. Eu fui dividindo, foram muitas perguntas, então eu fui selecionando e até fundindo. Tem umas perguntas aqui que são grandes, porque eu acabei fundindo 2, 3 numa só. E os que eu reservei para você aqui, a gente vai permear aqui em várias situações que depois a gente vai detalhar no seu plano de governo. Mas como eu tenho feito assim, ou iniciado falando sobre saúde, que a gente sabe que saúde é o tema principal para a população de Bananal, ou então com as perguntas dos ouvintes. Aí com você a gente vai começar com as perguntas dos ouvintes. Eu vou até pegar o gancho que você está falando da estação. A gente recebeu perguntas várias, né, sobre a questão da conservação dos nossos prédios históricos. E aí eu vou emendar com outras perguntas aqui que mencionaram a preservação dos prédios históricos,
mas também perguntando como não vamos, quais os planos para que não deixemos morrer as festas tradicionais do Bananal, Carnaval, Festa do Padroeiro, Festa da Boa Morte, pois muitos, se não todos os comerciantes, dependem de movimentação na cidade, principalmente das festas tradicionais para movimentar a economia. Muitos, no movimento de Carnaval, popularmente falando, conseguem colocar em ordem as despesas de quase meio ano. Mas, ultimamente, quando ficamos sabendo das festas, já estão em cima da hora e mal temos tempo de nos preparar com mercadorias e afins. Você já esteve à frente da Associação Comercial aqui no Brasil, foi bastante efetivo, né? Participou da Associação Comercial de Bananal. Eu achei bem pertinente fazer essa pergunta aqui para você, porque está englobando não só a preservação dos nossos prédios históricos, mas também, porque eu acabei emendando, né? Mas também em relação a essa questão da relevância das festas tradicionais do Bananal para a economia da cidade. A gente sabe, por exemplo, quando bem citou aqui, cara, eu já fui comerciante também, você também é empreendedor, foi comerciante. A gente sabe que com uma festa bem feita dá um gás para a gente respirar. Qual que é a sua visão em relação a isso? Eu vou falar primeiro sobre os prédios, né? Tá. Ali, né? Hoje mesmo, na visita do vice-presidente, né? Eu lembrei, né, que Bananal virou cidade estância, né, devido a um trabalho dele, um projeto inicial dele, um trabalho dele lá. Então, Bananal, ela existe esse recurso, existe o recurso anual que é feito pelo Daditur hoje, né? Eu não sei te precisar o valor, mas é acima de 2 milhões de reais, entendeu? Se você destinar esse recurso do DAD para fazer a recuperação, né, dos prédios antigos que você está falando aqui, você não vai fazê-lo num ano só. Você vai fazê-lo em etapas. Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, né? Nós, quando eu estive na prefeitura com o Dr. Wilton, nós chegamos a destinar uma parte do recurso do DAD para arrumar uma parte do telhado da Santa Casa. Foi até a época que ele quis sair da Santa Casa para não atrapalhar a administração pública e acabou se instalando no cinema, o antigo Centro Cultural, né? Ali ele trabalhou ali, ficamos no final da gestão dele, praticamente foi toda ali, porque estava sendo feita a reforma. Então, se você começar um processo de que o prefeito faz uma coisa, o outro entra e continua a obra dele, você vai concluindo. Agora, se para daquele atraso, as coisas não vão à frente, né? Então, quando a prefeitura era dentro da Santa Casa, né? Eu lá com o seu Damaso, lá com o Cosbinho lá, né? Que era funcionário da prefeitura, o Cosbinho, sexta-feira, descia com um balde assim de ovo me chama o pássaro lá que fica lá, os pombos pombo lá que tinha lá. Verdade. Então era uma forma de você não deixar procriar. Não podia matar, não vai matar o pombinho, mas não vamos deixar criar o pombinho, né? Certo. Ele foi lá tirar. O seu Damaso foi lá, goteira aqui, goteira ali, goteira colar. Ele estava fazendo aquele trabalho dele devagarzinho, fez. Aí começamos a fazer um processo para trocar o teto, que em alguns lugares não tinha forro, então eu vou mexer no forro, vou fazer um trabalho devagarzinho, começamos esse trabalho, chegamos a fazer uma pintura na frente, ficou uma coisa bonita, que dava a apresentação para Bananal de um prédio à altura que ele é, né? Sim. Ali. Então é um trabalho que você continua, você não pode parar, né? Nós temos o prédio tanto da Santa Casa, que na minha visão seria o local ideal para funcionar a sede da prefeitura, né? Ainda que ela esteja nessas condições, eu falo que é igual você entrar numa casa que ela não está boa, mas você entra na casa e começa a fazer a reforma aos poucos. Exato. Se ela ficar fechada, a casa cai. Agora, se tiver aberto, você tem a oportunidade, uma goteira aqui, vamos arrumar ela ali, está vazando uma água aqui, vamos arrumar ali, e assim você vai fazendo e vai mantendo aquilo ali, né? Eu acho assim, quando falar um pecado, daí pecado é muito forte para falar sobre isso, né? Mas eu acho que deveria ter um pouquinho mais de capricho, um pouquinho mais de carinho, porque se nós somos essa estância turística e se nós queremos turismo para Bananal, nós temos que mostrar o que nós temos para a população,
entendeu? Eu encontrei com você hoje lá na estação ferroviária, né? Isso. Convidei aqui para fazer uma entrevista com ele lá, né? Então, pô, você olha aquelas condições daquela porta do banheiro ao lado, você entendeu? Pô, você vê que não tem carinho pro Bananal, você entendeu? Não existe aquilo lá está há tanto tempo aqui daquele jeito, né? Não vou falar o nome da empresa, mas recentemente Bananal teve uma doação aí, mais de 15 mil portas aí, né? Pô, colocasse 2 portas novas ali, ó, você entendeu? Verdade. Colocasse uma tinta a óleo ali, entendeu? Põe para funcionar, o turista chegou ali, ele tem condições de fazer o uso, né? O turista hoje, Ricardo, eu falo isso para a população também, né? Se ele quiser tirar uma foto da estação, ele tem que escolher o horário certo, porque às vezes tem carros ali que atrapalham eles tirarem foto do monumento histórico de Bananal. Rapaz, eu falo isso direto. Antes de eu perguntar a respeito das festas, deixa eu recompor aqui um lapso meu no início, que eu deixei de mencionar que você está acompanhado aqui do seu vice, Luiz Grande. Sim. Dá boas-vindas mais uma vez ao Luiz Grande. O Luiz Grande aqui, estou com um assessor aqui também, o Caio. E o Caio aqui. Jovem assessor. Dá boas-vindas para os dois aí, né? Aqui no ar. E grande abraço, Luizão. Luizão é gente boa demais. E aí, Guinha, a questão das festas, que você tem essa concepção também de que as festas, a tradição, né, do ponto de vista da tradição, elas caíram muito em relação ao status da tradição que elas sempre tiveram? Caíram, né, Ricardo? Vamos falar o que é verdade, caiu muito, né? Eu acho que, assim, a gente ficar no saudosismo de querer ter a festa igual ela era antes, é improvável, né? Porque o tempo mudou, as coisas mudaram. Mas você não pode deixar de fazer uma festa no dia 10 de julho, que é o aniversário da cidade, no dia 6 de agosto, o dia de Santana. Mas o que acontece? Não é fazer uma festa por fazer uma festa. Fazer uma festa você tem que ter uma programação antecipada, você tem que ter uma divulgação antecipada, né? E trazer shows medianos para Bananal. Não sou favorável que você gaste uma fortuna num show e depois o resto do ano você não tem mais nada para fazer porque você gastou tudo numa vez só. Você tem que fazer um show mediano para poder você fazer vários deles, pelo menos a cada 2 meses, né? Porque além da festa do padroeiro, que é tradicional, a festa da Boa Morte, a festa de Santana, tem outras datas também que você pode fazê-la também, né? Na Semana Santa, por exemplo, né? Você pode apoiar um evento, por exemplo, da Semana Santa aqui de Bananal, que vai dar um sucesso para trazer o público de fora para poder vir aqui. A encenação, por exemplo, que o teatral que faziam aqui, né? Você tem que apoiar aquilo para que cada ano melhore mais, que cada ano mais traga mais turistas, traga mais pessoas. Mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que divulgar antes. Eu não posso divulgar que nem a festa de Santana, que foi divulgado no dia da festa a programação. As pessoas não sabem, não é todo mundo que se programa, não sei se vai ter, se não vai ter, eu vou para outra. É natural, né? Que isso aconteça, né? Então eu vejo nesse ponto, né, que tem que ter, né, esses eventos, né, e ele de forma contínua, né? Você tem que criar o calendário, na verdade é isso, você tem que criar o calendário de festa para que você saiba quais serão as festas que vai ter durante o ano todo, né? O Réveillon é uma festa. Sim. Você entendeu? Aqui, o Réveillon daqui não tem nada, entendeu? Precisa de grandes coisas? Não precisa, você entendeu? Você não vai longe, a festa desse ano do Bom Jesus, no dia 5, quando eu passei na rua, não tinha palco, não tinha mais nada, acabou tudo. O dia da festa mesmo não tem nada. Né? É complicado isso, entendeu? É complicado ali. Falta um pouquinho de interação, conversar com o próprio comércio, ter a pessoa que vai fazer a divulgação da festa, fazer uma preparação antecipada para que seja divulgado, para que as pessoas saibam e venham para Bananal. É difícil fazer isso? Eu não acredito que seja. Entendeu? Já foi feito, todo mundo fazia isso, entendeu? Hoje não existe. Você lembra da época que tinha som na avenida toda? Sim.
né? Já sou na avenida toda. Rapaz, às vezes eu comento, pessoal, as festas de agosto que tinha em Bananal, o pessoal nem acredita que era assim. Você vê o carnaval de Bananal, isso. Entendeu? Você vê os blocos, as escolas de samba também, né? Sem apoio algum, não tem apoio nenhum, entendeu? Nós temos que fazer o carnaval também para Bananal, para a população de Bananal. Vamos receber turista também, mas também temos que fazer para a população de Bananal. Carnaval família. Trazer recursos para Bananal. Certo. Outra pergunta que foi feita aqui foi sobre o meio ambiente. Eu sei que é uma coisa que deve ser bastante relevante para você, que ao longo da SP 247, que leva o nome do seu pai, né? Seu Sebastião Diniz de Moraes. Aqui eles estão fazendo duas perguntas em relação a uma preocupação com o lixo, mas ao mesmo tempo a ocupação que vai tendo ao longo da estrada, né? Então teve uma pergunta aqui: qual o plano para a coleta de lixo ao longo da SP 247? Hoje o lixo é jogado na área na qual ficava a lixeira, que foi desativada perto do quilômetro 7. Em se tratando de um município com enorme ativo ambiental e observando a ocupação desordenada do solo como responsável por vertentes de degradação importantes, o que Bananal deve fazer de diferente, não se curvando à pressão imobiliária, adotando soluções que produzam riqueza e emprego, sem repetir os processos de degradação ambiental de inúmeros municípios. Então, a questão questão imobiliária, né, vamos dizer assim, da ocupação imobiliária, ao mesmo tempo do lixo também, que obviamente uma coisa leva a outra, né? Então, a ocupação imobiliária que você fala, né, o poder público, né, tem a obrigação de verificar se está sendo feito dentro da legalidade. E o poder público, quando eu falo, eu envolvo até a promotoria, que também faz parte da legislação de controle sobre isso, né? Mas é uma coisa que tem que ser feita, tem que dar... Eu vejo o seguinte, eu não concordo muito que as pessoas chegam lá e vão de ferro e fogo em cima. Não, você tem que conversar com as pessoas, você tem que sentar, você tem que explicar, você tem que auxiliar as pessoas a fazerem esses seus projetos de loteamento de forma regular. Você não vai proibir de fazer. Você tem que auxiliar de fazer. O poder público não é proibir, não é chegar lá e querer que a pessoa não faça, deixar de fazer. Não é isso, entendeu? Vamos fazer dentro da legalidade. Vamos tentar ajudar a fazer dentro da legalidade, né? Essa questão que você fala da coleta de lixo, você está falando da SP 247, né? Que leva o nome do meu pai, né? Eu vejo que foi desativado uma lixeira que ficava no quilômetro 6,5, depois até do meu sítiozinho que eu tenho lá, que era da minha avó lá, sítio de família, né? E você não vê o interesse do poder público em conversar, por que desativou, como é que desativou, quem que era o responsável por aquilo, se já tinha aquilo, o que aconteceu? Simplesmente desativou, não avisou ninguém. Eu sou uma pessoa que usava, né? Eu usava aquela lixeira lá também, que era no quilômetro, e não tem mais. Hoje o que eu faço? Eu pego o lixo, trago para a cidade, deixo dentro da minha casa e no outro dia eu coloco para coleta aqui. Mas eu sou de Bananal, né? Agora quem está fora de Bananal, né? Que está lá na serra, que vai descer, ele precisa de onde destinar o lixo dele, né? Então, eu vejo que até hoje, as pessoas jogam o lixo na antiga lixeira, porque elas não têm onde jogar. Construir uma lixeira é difícil? Certo. Construíram. Vamos arrumar um local adequado para fazer, vamos conversar com um proprietário que tem as margens da rodovia, vamos conversar com ele. Vamos bater o papo com ele, vamos conversar, vamos explicar. A hora que eu vou colocar lá, vamos tentar colocar uma câmera para ver que não seja, as pessoas não vão lá, que não jogam material inadequado, né? Porque você faz uma lixeira e daqui a pouco eu estou jogando sofá lá, né? Aí o caminhão de lixo não pega o sofá, aí ele vai ficar lá, né? Aí até na minha proposta de governo, eu tenho um ecoponto,
né, que seriam os pontos que serão destinados a receber esse tipo de material, né, que é eu estou colocando o sofá aqui, mas eu estou colocando os móveis de hoje, né, em sua grande maioria não é madeira maciça. Como uma amiga minha virou e falou assim, não pode nem ver água, né? Que se ele vê água, ele já incha, fica tudo cheio, né? Aí depois descarta, não tem aonde descartar, entendeu? Quer dizer, se você tem um ecoponto para receber isso, entendeu? Tranquilo, você vai lá fazer um trabalho com isso, entendeu? Existe um consórcio entre as cidades, né? Eu inclusive coloquei, vou puxar um pouquinho a mais, né? Falar assim, ó, o óleo de cozinha. Bananal não tem uma política pública para coleta do óleo de cozinha usado. Não tem um destino correto. Sim. O que as pessoas fazem? Jogam na rede. Jogam na rede de esgoto. Alguns que têm um pouco mais de consciência pegam uma garrafa PET, coloca lá e deixa lá. Se a hora que passar o carro que vem aleatoriamente de Volta Redonda, que conheça alguma coisa, vai, e se tiver em casa na hora que passou, ele entrega, se não tiver, não entrega. Não tem aquela sequência, aquele planejamento, aquela coisa exata para se fazer, data, hora certinha para passar. Não tem um trabalho de você estar explicando isso para os munícipes, né, que estão aqui nos ouvindo, né, que é um trabalho que eu acho que devo começar dentro da sala de aula com as crianças, né, que as crianças levam isso para casa, para os pais. Eles aprendendo, sabendo como é que vai usar, como é que vai fazer, eles levam lá, entendeu? Nós estamos jogando dinheiro fora quando a gente está jogando algum determinado material que é coletado na lixeira ali no caminho de Barra Mansa, naquele centro de tratamento ali. Porque alguns dos produtos, né, que estão sendo jogados fora, se tivesse a coleta seletiva, entendeu? Aquilo ali vira recurso para o município, entendeu? Então, qual o custo disso, entendeu? Olha o custo-benefício, né? Eu jogo fora algo que pode me dar dinheiro, entendeu? Ah, mas o lixo não compensa. Não é questão de compensar ou não compensar o trabalho de colher o lixo seletivo ou não. Você entendeu? O que você tem que analisar é a poluição que isso está ocorrendo, né? Você tem que ter uma visão maior sobre isso, entendeu? Isso eu sempre falo sobre isso, entendeu? Que eu acho que tem que ter o respeito com a natureza. Tranquilo, beleza, é por aí mesmo, você entendeu? Mas você tem que ter uma coisa consciente, uma coisa programada. E eu posso falar para você que com certeza, eu sei que dentro da própria administração pública tem pessoas capacitadas para fazer isso. Só não tem a oportunidade de fazer. E uma última pergunta aqui tem a ver com educação. A ouvinte, ela fala que na maioria dos programas de governo está se falando muito em educação integral, que a educação integral é fundamental compreender a diferença, e é fundamental compreender a diferença entre educação integral e educação em tempo integral. Que diferenças o senhor pode apontar entre esses conceitos que poderá impactar diretamente na aprendizagem do aluno? E como garantir a implementação do programa de educação integral em tempo integral, né, de forma equitativa entre as escolas da rede municipal? Você prevê a educação integral no seu plano de governo? Não, os outros contemplam isso. Eu queria saber a sua análise em relação a isso. Você tem que ter uma estrutura para você fazer isso, né? Não é simplesmente chegar aqui e falar que vou fazer. Sim. É fácil chegar aqui e vou fazer, entendeu? Mas se eu não tenho estrutura para fazer isso, entendeu? Não adianta eu ficar falando que eu vou fazer uma coisa que eu não vou fazer, né? Até onde eu me recordo que o Estado, né, está fazendo isso, né? O Estado. Mas é um processo lento dentro do município para se fazer, entendeu? Eu acho válido que seja feito, entendeu? Só que eu acho que é um processo gradativo, né? A gente vai precisar de mais escolas, né? Porque normalmente os 2 períodos são utilizados, né? Então, se você vai fazer integral, então é como se você tivesse 2 escolas. Concorda comigo? Sim. Então esse é o diferencial. Falar que vai fazer é fácil. Ah, tá, vou fazer outra escola, outro colégio. Aonde?
Entendeu? Então, essa é a visão que eu tenho. Eu concordo com isso. Só que é uma coisa a longo prazo, não é uma coisa a curto prazo. Você acha que para você ter convicção da possibilidade dessa implantação, você teria que estar na prefeitura para tomar ciência da coisa e, se eventualmente for possível, você implantaria, é isso? Você veja bem, vou dar um exemplo para você, né? Quando meu pai foi prefeito, ele fez o colégio Zenóbia, lá na Vila Bom Jardim, né? E a escola que está sendo feita hoje aí, o projeto dela de fazer aquela escola foi iniciado quando o Samandal era secretário da Educação no governo do Davi Moraes. A obra está sendo concluída agora. Ele já saiu da prefeitura há quantos anos? Nossa, tem tempo, né? Tem tempo. A creche lá da Cerâmica, o terreno foi desapropriado pela prefeitura na época que o Davi foi prefeito. A conclusão dela não ocorreu na gestão dele, ocorreu posteriormente. Então, é um processo lento, né? Então, eu não vou mentir aqui, falar que eu vou fazer se não está estruturado para fazer. Você tem que estruturar para fazer. Candidato, na sua proposta de governo, agora a gente entrando já na educação, daqui a pouco a gente vai falar sobre saúde, você colocou aqui enriquecimento e melhoria da alimentação escolar. Como é que você pretende fazer melhorar a merenda escolar? Quando nós tivemos na administração, a oportunidade de estar na administração, entendeu? Existia um cardápio, né? Que os alunos, né? Eu ouvia muitas mães falarem isso, aprender a comer verdura na escola, porque não comia dentro de casa, aprender a comer fruta na escola, porque não comia dentro de casa, entendeu? E faziam refeição na escola e chegavam em casa, nem almoçavam, porque já estavam contemplados com o que já tinha lá, né? Ali. Então, essa melhoria que eu falo para você é dar continuidade nisso daí, você entendeu? É fazer através do nutricionista o cardápio correto, a alimentação de boa qualidade para eles, você entendeu? Tanto no hortifruti, quanto na carne, quanto nos demais, entendeu? Isso não é nada assim de promessa exorbitante, não é nada. Isso aí é organização, entendeu? Se fizer organização, consegue fazer. Você colocou aqui também a aquisição de veículos para transporte de alunos. Como seria feito isso? Então, há anos atrás, né, quando eu trabalhava com o Dr. Wilton, o transporte escolar tudo era feito pela municipalidade, né? E ao longo dos anos foi para terceirização, né? Eu não acredito que eu vou conseguir, né, no mandato, tirar a terceirização, porque afinal eu acho até que a terceirização ela também funciona em Bananal. Em alguns casos, né, a gente pode dizer que a gente tem que comprar carros novos, trocar o que já tem, mas a terceirização, ao meu ponto de vista, funciona bem no transporte escolar. Você fala aqui também no cartão aluno, acreditando um valor ao cartão para os pais ou responsáveis que possa adquirir uniforme escolar e material escolar no comércio local. Seria então totalmente diferente do que a gente tem hoje aí. Então, essa ideia, né, ali, né, me veio de Angra dos Reis, né? Em Angra dos Reis funciona dessa forma. No início do ano, o professor ele recebe um crédito no cartão para que ele compre o material que ele precise para dar aula aos alunos, né? Então, se ele recebe esse crédito e ele compra no município de Bananal, ele está fortalecendo a economia do município e o comércio de Bananal. Se eu faço isso com o professor, se eu faço isso com os pais e responsáveis do aluno, quando eu falo do kit escolar, né? Deixa eu estar aí na frente também ali um pouquinho, é o mesmo objetivo, entendeu? É que eles tenham esse crédito e comprem no comércio local, entendeu? Eu vou te falar até mais um pouquinho. O que acontece? Eu não vejo que todo mundo tem que usar o caderno da mesma cor, com a mesma capa. Eu acho que cada um tem o seu gosto. Então, se você quer comprar um caderno A, você compra. Se eu quero comprar o caderno B, eu compro.
né? E assim vai. É a mesma coisa do uniforme, que também está aí num kit do uniforme, que talvez você fosse fazer perguntas, já estou adiantando, né? Já estou terminando, né? Tá ótimo. Ali, todo mundo tem que usar o mesmo tênis? Todo mundo tem que usar a mesma calça? Que às vezes a medida da calça que eles recebam, os pais recebem, não são adequadas para a criança, de tamanho, de altura, de largura, né? Então, na minha visão, né, faz o chamamento público, a empresa que quer fazer o uniforme faz o uniforme e a venda vai ser feita dentro do comércio de Bananal. Credencia o comércio que quer vender, ele faz a venda. Se o pai quer comprar uma calça, pai o responsável, né, vou falar assim, se ele quer comprar uma calça jeans e não quer uma calça de moletom para o filho, é a opção dele. Agora, o uniforme camisa, que identifica o aluno, tem que ser o padrão. Esse sim é o padrão, além de ser uniforme, é segurança. Porque quando você vê uma criança, um jovem com a camisa, né, você sabe, está estudando. Né? Se você vê ele na rua com o uniforme, ele não está estudando, está fora do horário, não está estudando. Então é uma questão de segurança também para os pais, isso daí. Né? Então a visão que eu tenho é essa. Aí as pessoas às vezes falam assim, mas isso não vai dar certo, as pessoas vão comprar em outro lugar. Não, o cartão é direcionado para o comércio que for credenciado a vender aquilo. Entendeu? O cara não vai conseguir comprar com cartão de material escolar carne no açougue. Não consegue comprar porque não vai estar credenciado para fazer. Entendeu? Essa é a minha visão. Eu volto a falar, eu acho que todo mundo tem um direito de escolha. Um quer caneta Bic, o outro não gosta, o outro quer a outra, o outro quer rosa. Cada um tem o direito de escolher. E o próprio pai, o responsável, né, ele pode falar assim, não filho, vamos comprar essa aqui barato, essa aqui é melhor para você, vai sobrar mais, a gente pode depois comprar no final do ano, até o final do ano vai sobrar para a gente comprar outros. Aqui com esse recurso aqui eu posso comprar com esse aqui eu compro, com essa nova marca aqui eu compro duas. Ele é livre para fazer aquilo, entendeu? Da escolha dele, entendeu? Eu não sou favorável a que todo mundo tem que estar padronizado dessa forma. Você colocou aqui também, candidato, efetivar através de concurso público diretores e vice-diretores escolares, supervisor e coordenador pedagógico. Isso aí já tem até apontamento do Tribunal de Contas, que ele entende que isso não é cargo de comissão, né? Isso é cargo de carreira, né? De efetivo, né? Tem que ser concursado, né? Eu concordo também, mas daí eu vou te falar uma coisa. E quando eu falo efetivar um diretor de escola, eu não determino qual escola. Ele é diretor da escola. Ele pode estar na escola A esse ano que vem ele pode estar na B e o outro pode estar na C. E assim os demais, ali do corpo decente da escola. Entendi. Você menciona também a montagem do quadro escolar, no qual o número de alunos irá determinar os profissionais da unidade escolar. Como é que é isso? Então, o que acontece? Né? Escolas que têm determinado número de alunos têm que ter um determinado número de profissionais para trabalhar na escola. Você entendeu? Para poder a escola funcionar de forma regular. Eu vou fazer uma crítica aqui, não vou falar o nome da pessoa, né? Porque é muito chato, mas eu tenho professora que fala para mim que a sala de aula dela é suja, que ela já cansou de pedir um profissional para fazer a limpeza da escola, né? Que até o próprio diretor da escola já pediu esse profissional e não tem isso, você entendeu? Ali, eu acho isso um desrespeito com o professor, com o aluno e com os pais dos alunos. Isso é uma coisa que é caro para o município fazer? Isso é falta de atenção. Eu costumo até usar muito essa palavra, eu acho que é falta de respeito, né? O diretor, ele quer fazer e às vezes ele não consegue, porque não estão dando apoio para ele. É uma coisa simples, básica, entendeu? E quando eu falo que cada colégio tem que ter um número de aluno e esse número de aluno determina o número de pessoas que vão trabalhar, eu estou falando também disso aí também dessa área de questão de limpeza da escola, de cuidados com as crianças em horário de recreio, enfim, né?
Aqui, quando você menciona a capacitação e valorização dos profissionais, você coloca aqui garantindo o piso nacional do magistério, que é um desafio grande, né? É um desafio grande, mas tem que ser. Tem que valorizar o profissional, né? A gente sabe o sacrifício que é, entendeu? Você acredita que eu sou formado como professor? Eu sabia que você era direito, mas o professor não sabia. Não, professor. Eu fui formado aqui no São Laurindo. Muitos hoje que já estão aposentados como professor, né, foram colegas meus lá. Só que eu segui o caminho do comércio, né, ali. E a gente sabe que é difícil. O professor, é estressante para o professor da aula, né? Tanto é que eles são considerados como especiais quando na aposentadoria, né? Eles aposentam mais cedo por causa daquilo ali, entendeu? E você vê que não haver valorização para eles, entendeu? Você não conseguir trazer cursos para poder aprimorar o conhecimento deles, né? Ali nós estamos passando por uma mudança, né? Global, né? Com o advento da internet, com o advento do celular, né? Ali. E eu acho que eu tenho que respeitar, né? Eu tenho que respeitar o diretor da escola, o vice-diretor, o coordenador, o professor, o aluno e o pai do aluno, né? Para que os pais do aluno, os responsáveis, quando estão em casa, terem a garantia e segurança que eles estão sendo bem tratados. Você trata aqui também da questão de incentivar a música, teatro e artes nas escolas municipais. É o básico. Isso aí não, né? E é fortuna fazer isso? Né? Não é fortuna fazer. Faz parte da formação da pessoa, né, Gui? Quando eu vou lembrar lá para você, quando eu fui professor, quando eu estava estudando, né, no magistério, né, uma professora, não vou citar o nome aqui, ela nos deu a tarefa de fazermos um teatro com as crianças, né, ali. Você imagina se cada escola faz uma peça de teatro e vai para o Cine Teatro ali em Santa Cecília e apresenta essa peça lá. É difícil fazer isso? Não é difícil fazer isso, entendeu? É fácil de fazer, basta querer. Vamos pôr aqui um evento assim, o Dia das Mães, uma escola vai e faz uma apresentação teatral lá dentro do cinema. Quando você vai fazer uma apresentação teatral com crianças, né, ali você leva para o teatro o pai, a mãe, o primo, a tia, a família, né, toda para assistir, e você valoriza também, de certa forma, o aluno, né? Você está dando a oportunidade de repente, ele melhorar a sua autoestima até para estudar. É uma coisa assim, simples de se fazer. Eu lembro que quando eu estudei, volto a falar, nós tivemos uma professora que pediu para que a gente fizesse isso e foi feito. Entendeu? Eu achei muito bacana. E, gente, vou falar aqui, né? Isso há 28 anos atrás. E nesse mesmo sentido, programa de guiamento nos pontos turísticos da cidade, fazendas, centro histórico e estação ecológica Bananal, jogos estudantis, né, entre escolas municipais e escolas dos municípios vizinhos. Você deve lembrar lá na época do João Bassos ainda, quando veio para Bananal, né? Nós jogamos vôlei, né? Nós jogamos vôlei, né? Começaram na escola lá o jogo vôlei e a gente jogava entre classes, né? Uma brincadeira sadia, né, que tinha entre as classes. Eu lembro que nós chegamos a jogar até na SAB, que foi para a SAB ali, né? E é uma coisa muito bacana, muito gostosa de ser feita entre as classes, entre os colégios, né? Chegamos a fazer até gincana, que a gincana ainda saiu da escola, acabou indo para a rua, né? Da praça, né? Apresentar a gincana, entendeu? É coisa simples, entendeu? Eu falo assim, a juventude hoje ainda não sabe o que é isso, né? A gente vai lembrando essas coisas. Dá um saudosismo, né? Não, então, mas é um saudosismo legal. Primeiro que a gente tem que estar satisfeito de ter vivido isso. Com certeza. E ao mesmo tempo você pensa assim, como o Bananal era animado e com atividades seguidas que não tem mais hoje. Involuímos, infelizmente, em relação a isso, né? E custa caro isso? Não custa caro. Custa fortuna isso? Não custa.
Aí entrando um pouquinho na educação ainda mais segurança, você menciona aqui o PROED, que é um programa muito efetivo, muito bom, né? E contratação de segurança na escola de Rancho Grande, tranquilizando professores, pais e responsáveis dos alunos. Então, isso aí eu coloquei em especial porque eu ouvi isso de um morador do Rancho Grande, entendeu? Quando eu tive lá, eu fui várias vezes no Rancho Grande, uma das vezes que eu fui, a tela que estava em volta de proteção da escola, né, estava arrebentada, a escola estava aberta, vamos dizer assim, né? Agora parece que houve uma pequena reforma lá, mas eles falam, e eu entendi a razão por que disso, né? Por estar bem afastado do centro da cidade, é um distrito, né, que está bem afastado, se acontece alguma coisa dentro da escola com os alunos, ou com professores, ou com alguém de fora invadindo a escola, até ter a comunicação com o Bananal e chegar lá, muita coisa pode acontecer. É verdade. Então, um segurança na escola, contratado, né? Eu não vou falar polícia militar porque não. Contratado, né? Ele gera essa segurança tanto para o pai, para o responsável que está em casa, para o professor que está dando aula e para o aluno, né? Seria como se fosse ali uma guarda comunitária, vamos dizer assim, que ele estaria ali para proteger, né? Isso aí foi um pedido de moradores do Rancho Grande para mim. Por isso que eu coloquei no meu plano de governo. Sinal dos tempos, né, Guinho? Que infelizmente a gente viu que anda acontecendo em algumas escolas aí, e a gente não pode achar que não vai acontecer com a gente. Então a gente tem que ser precavido, né? Aí você vê assim a distância que tem do Rancho Grande aqui do centro, né? E é um pedido assim que eu jamais poderia pensar que eu fosse ouvir isso no Rancho Grande. Eu fui na casa de um senhor no Rancho Grande que ele colocou grade na casa dele. Eu olhei aquilo assim, e ele falou: você está olhando a grade? Eu falei: eu estou olhando. Ele falou assim: ó, eu coloquei porque a gente já não tem mais confiança e segurança para sair determinadas horas no Rancho Grande. Eu falei: nunca acredito nisso. Ele falou: às vezes aparecem pessoas estranhas aqui, você entendeu? Que a gente olha, não conhece, porque Rancho Grande também é um distrito pequeno, as pessoas se conhecem, né? Ele falou: aparecem carros estranhos aqui que a gente não sabe o que é, quem que é, e de repente sai e vai embora. Fica parado um tempo, uma hora, tal, depois vai embora. A gente não sabe o que é. Ele falou: tive que colocar a grade aqui porque eu não estava me sentindo seguro. Você vê que coisa, né? Não dá para acreditar, né? Eu coloquei isso em respeito a um morador do Rancho Grande que pediu comigo, porque jamais eu tinha ideia que isso aconteceria no Rancho Grande. Entendi. Guinho, antes da gente entrar na saúde, eu vou aproveitar que a gente já comentou alguma coisa sobre cultura e turismo, a gente está saindo do tópico educação, para a gente ter uma sequência, né? E aí depois a gente fala sobre saúde. De certa forma tem a ver um pouco, né? Você está falando da cultura nas escolas, aí nós temos todo um elo, né? É uma corrente, que uma coisa vai puxando a outra. Exatamente. Né? Quando a gente fala de cultura, eu envolvo a educação. Né? Não tem como não envolver, né? E outros setores também. Exatamente. Você fala aqui na instalação do Centro de Informação aos Turistas, que a gente vê quase todos os programas de governo nas últimas décadas aí. E, infelizmente, a gente não consegue ver isso funcionar da forma como deveria, por uma série de limitações da prefeitura. Às vezes a pessoa assume a prefeitura, tem tanto problema lá que aí não consegue atender tudo, né? Secretário é feito para trabalhar. Então, vereador é feito para fiscalizar. Vice-prefeito é para ajudar. Então, se todo mundo estiver junto, entendeu? As coisas dão certo. É isso que eu ia te perguntar. Essa instalação do Centro de Informações aos Turistas seria efetivada como? Como seria o funcionamento dela, os horários, os dias, que a gente às vezes tem aqui, né, finais de semana que o turista não encontra muita informação. Como é que você pretende corrigir isso aí? Então, o turista, a sua grande maioria, né, ele visita cidades, feriados e finais de semana. Se nós somos uma cidade turística, nesse período, a parte da Secretaria de Turismo de Bananal tem que funcionar.
entendeu? Então, funcionar com a parceria, né, com o Contur, né, que eu gosto muito de trabalhar com conselhos, porque a gente, quando erra sozinho é uma coisa, mas quando a gente está tentando fazer alguma coisa e erra com um grupo de pessoas junto, é diferente, porque se nós erramos é porque nós tentamos fazer alguma coisa. Eu tentar fazer alguma coisa sozinho é uma coisa, eu tentar fazer alguma coisa com um conselho é outra coisa, né? Ali. Então, o Conselho Municipal do Turismo tem que funcionar. Nós temos também em Bananal também alguns agentes, né? Alguns guias aqui. Sim. Né? Alguns estão até credenciados, entendeu? O que falta é a famosa vontade de fazer, você entendeu? Porque vou catar seu aqui, ó. Na campanha você faz um folder desse. Quando tá lá na prefeitura, não dá para fazer também? Ah, dá para fazer, né? É só querer fazer, né? Então é o básico. Ah, mas o funcionário não quer trabalhar no final de semana. Gente, nós somos uma cidade turística, você entendeu? Nós temos que receber bem o turista. Nós temos que informar o turista o que ele vai fazer a Bananal, aonde ele pode ir a Bananal, né? Penedo está limitando a entrada de pessoas dentro de Penedo. De tanta gente que vai. Campo do Jordão está limitando a entrada das pessoas em Campo do Jordão. E nós aqui temos a porta aberta, mas também não temos informação, entendeu? É coisa simples, não é inventar nada, não estamos inventando nada, entendeu? É coisa que já foi feito, já teve guia mirim, que você fazia isso com alunos da escola, volto lá para a escola de novo. Você teve guia mirins que você faz. Hoje, Bananal tem guias também, né? Não vou falar nome, mas eu sei que tem ali, e que faz um trabalho excelente em Bananal, você entendeu? Com muita dificuldade, inclusive. É verdade. Aí a gente entra, assim que você pegou o folder aqui, já estava no que você colocou num ponto aqui do plano de marketing de turismo de Bananal. Às vezes é porque a gente sabe que Bananal, graças à força que a cidade tem no nome, da tradição, é o que carrega um pouco a cidade. Mas assim, o marketing é fundamental. Como é que você pensa em ampliar esse leque? Hoje se vive no mundo da internet. Você se vive no mundo da informação. Tá certo que de vez em quando eles soltam alguns fakes aí, né? Ali, né? Principalmente na questão política. Mas hoje o marketing é tudo. Hoje, se você quiser fazer uma viagem para qualquer cidade aí, você entra na internet, você conhece a cidade, você sabe como é que chegar lá, você sabe o que fazer lá, onde ter lá. Bananal tem isso, tem essa divulgação, né? Eu falo assim, as pessoas vêm aqui, elas vão fazer o quê? Elas sabem o que fazer, aonde ir. Ah, eu ouvi dizer que lá tem uma cachoeira. Mas como é que eu faço para chegar lá? Tem acesso? Posso ir? Posso não ir? Como é que tem que se agendar? Não é agendar? Entendeu? Eu tenho um senhor, né, no Rancho Grande, não vou falar o nome, mas as pessoas já sabem quem que é, né? Pô, fez um empreendimento na fazenda dele, uma coisa espetacular. Você entendeu? Ali tem apoio da divulgação, do trabalho que ele está fazendo, do esforço que ele está fazendo para manter uma tradição de Bananal. O que precisa isso? É fortuna? É rios de dinheiro? Ou é vontade de fazer as coisas? Né? Nós somos uma cidade turística, né? E já não faz pouco tempo nós recebemos verba específica para o turismo, você entendeu? Dá para fazer, é só querer fazer. Turismo rural, que a gente tem um potencial muito grande também, e acredito eu que mal explorado ainda, né? Mal divulgado, assim como a produção artesanal também. Sim. E você menciona isso aqui. Eu estou falando para você porque eu visitei, né? Eu fiz a visita em várias propriedades de Bananal, né? Tem pessoas que produzem a cachaça daqui, né? Que fazem uma rapadura de amendoim maravilhosa, que eu gosto, né? Eu visitei uma área rural também de Bananal, lá no Rodriguinho, um rapaz que tem um espaço muito bom lá, entendeu? Ali. E falta divulgação, falta saber o que tem, o que não tem. É por aí o caminho, entendeu? A divulgação é a alma do negócio, entendeu? Se você tem um comércio, se você não divulgar o que você tem para vender, ninguém vai saber.
Verdade. Você coloca aqui já dentro da sua parte cultural e de turismo, uma coisa que é até mais ampla, que é a questão da revisão do Código de Postura Municipal, mas ele é muito relevante para o turismo também consolidar aqui. O que você faria, como você faria essa revisão e no que você faria a revisão de Código de Posturas? Então, eu tenho uma preocupação muito grande com o comércio também. Eu sou comerciante, né? Eu estou aposentado, tudo, mas eu tenho comerciante, né? Você acha justo uma pessoa chegar em Bananal, empreender em Bananal, alugar um ponto, paga água, paga luz, paga imposto, paga empregado, e de repente ele se depara em frente ao comércio dele com alguém vendendo o produto que ele vende mais barato e com uma concorrência desleal? Aí você vai lá, ele vai lá na prefeitura, paga uma taxa mínima e continua vendendo. É uma concorrência leal? Não. Então, você tem que mudar o código. Esse código é de quando? Né? Então, são pequenas coisas que você faz, né? Ali, eu não sou contra ambulante vir vender, longe disso. Todo mundo tem direito. Só que eu acho que tem que ter aquela igualdade, né? Não pode haver uma concorrência desleal, entendeu? Eu vejo muito isso em Bananal. E quem que perde com isso é a economia nossa aqui de Bananal. Porque quando uma pessoa vem aqui, vende produto e não deixa o recurso dele aqui, nós estamos tirando de recurso da nossa economia aqui e levando para outra cidade. Aqui a nossa secretaria ela é atrelada à segurança e trânsito também, né? Tem a questão do trânsito, o trânsito de Bananal é municipalizado, mas é mais ou menos municipalizado, né? Como é que você vê essa questão do trânsito, da segurança? Você colocou aqui revisão da sinalização de trânsito, instalação de faixa de pedestre em locais de maior movimentação, câmeras nas principais vias da cidade, instalação de radar visando punição de infratores de trânsito, revitalizar a sinalização dos atrativos turísticos e criação da Guarda Municipal. Queria que você condensasse tudo isso daí, né? É muita coisa, né? Para falar, né? Quando eu falo das placas, né? A placa é a divulgação também da cidade. Você tem que adequar as placas, né? Ao turismo, né? Você tem que fazer isso daqui. Você tem que fazer o quê? Uma orientação também ao turista que chega aqui. Eu sou contra o turista chegar aqui e ser punido com uma multa, uma advertência, alguma coisa assim. Ele tem que ser orientado, né? O que ele vai fazer, né? Essa faixa que você está falando aí, já tem algumas em Bananal, você vai se expandir para outros lugares, essas faixas que tem. Fazer esse trabalho todo de revisão das placas de trânsito, é coisa que você pode fazer até com o próprio recurso do DAD, como também tem recurso específico na prefeitura para esse departamento, né, que possa ser feito aquilo ali. Entendeu? Não acredito que seja coisa difícil de se fazer. Entendeu? Uma coisa que você fazendo um projeto, porque a nível de governo estadual, a nível de governo federal, se trabalha muito com um projeto, né? Você apresenta o projeto, ele é aprovado e o recurso vem, né? Independente da área que você vai fazer, né? Então eu acredito que isso aí é uma revisão geral, sem fazer punição aos motoristas. Quem tem que ser punido é aquele que faz a parte ilegal, entendeu? Então, quando eu falo de colocar o radar, é para punir quem está fazendo o errado, né? Porque quando você coloca um quebra-mola, você pune quem está andando correto, quem não está andando correto, né? Mas eu vejo assim, primeiro você tem que fazer uma educação no trânsito, né? Você educa o motorista, né? O que é educar o motorista, né? É ter um efetivo maior para poder fazer o trabalho para que as pessoas não façam irregularidades no trânsito, entendeu? É uma questão de uma cultura assim que você tem que levar, de que você está não punindo, entendeu? Você está educando, né? Aí volto lá dentro da escola, começa lá dentro da escola, né? E vem aqui para fora, não é isso? É uma via de mão dupla. Certo. Candidato, vamos falar sobre saúde então? Vamos falar. Posso beber uma aguinha? Claro, fica à vontade aí.
primeiro tópico que você coloca aqui, né, no seu plano de governo sobre saúde, e ele é extenso, né, tem vários tópicos aqui, nós vamos abordar todos eles, reestruturação da sala de estabilização da unidade de saúde, no que diz respeito à estrutura física, medicamentosa e de equipamentos de urgência e emergência. Então, eu fiz esse tópico, foi passado para mim por um profissional da saúde, né, que ele fala que essa sala de estabilização ocorre ocasiões em que falta a medicação adequada, não tem toda a medicação necessária, entendeu? E isso gera uma insegurança para o profissional da saúde que está atendendo o paciente que chegou na unidade mista, entendeu? Então isso é uma revisão desse protocolo que tem que ser feita para que o profissional que esteja atendendo na unidade de saúde, entendeu? Ele possa ter a segurança de que o material que ele precisa usar está disponível para ele. Isso aí foi um pedido de um profissional da saúde, que, vou ser sincero para falar, não tinha total conhecimento desse problema. Entendi. Implantação da educação continuada para os profissionais da saúde e valorização dos colaboradores, incluindo aqui também garantir a alimentação com qualidade para esses funcionários, médicos, plantonistas e pacientes internados na unidade. Hoje não tem, porque não tem paciente internado, né? Então não tem isso lá. E também ouvi, né, de pessoas, de profissionais da saúde, né, que nem todos eles têm podem, né, fazer o uso da alimentação na saúde no plantão. Isso aí foi também um pedido que eu ouvi da área da saúde, que não atende a todos, entendeu? É uma demanda do próprio pessoal. É uma demanda do próprio pessoal que colocou lá para mim. Candidato, você fala aqui também retomar, voltando, né, um pouquinho atrás, que você fez a observação que não tem internação lá, sim. E retornar as internações na unidade, reativando as enfermarias masculinas e femininas. Hoje nós não temos mais a unidade mista, vamos dizer assim, né? Ela está praticamente na unidade básica. Ela passaria a ser unidade mista se ela houvesse a internação, né? Que não ocorre aqui. Hoje, se você tiver uma pneumonia, né, você tem que ser tratado ou em casa ou vai ser transferido, né? São procedimentos assim de baixa complexidade que podem ser, que já foram e que podem ser tratados dentro da unidade mista, entendeu? Antes da gente ir nos outros tópicos, fazer um paralelo aqui. Você participou da administração do Dr. Wilton. Sim. Que acabou virando quase que uma unanimidade em relação à saúde. Um trabalho muito bom iniciado pela doutora Cristina. E você participou daquela administração. O que você vê que naquela época foi, porque já são muitos anos. Sim. Mas vamos supor, tem coisas, por exemplo, que tinha um nível de excelência que hoje não tem mais. O que você acha que é passível de trazer de bom daquela época, que é aplicável hoje ainda, e que você aprendeu, né? A gente sempre aprende, a prefeitura é uma escola, né? Eu costumo dizer que a prefeitura é uma escola. Para executar isso, caso você seja eleito prefeito. Então, eu tive o privilégio, né, de ser assessor do Dr. Wilton, né? E também era presidente da comissão de licitação na gestão dele. Eu vou chegar um pouquinho atrás, vou retornar um pouquinho. Assim que o Dr. Wilton ganhou as eleições, né, ele me ligou e falou assim, ó, doutora Maria Cristina vai te procurar e dar toda a assistência para ela, né? A doutora Cristina me procurou, nós sentamos e ela começou a fazer o trabalho que ela queria para a saúde de Bananal, né? Ela sentou, colocou o mapa e foi fazendo o trabalho dela todinho. Eu participei desse movimento todinho, junto com o Dr. Vicente, na época, a Ana Paula, né? E trabalhando ali com ela, trabalhando com o Dr. Wilton, trabalhando com ela, tal, e começamos o processo de melhoria da unidade mista, né? Ali. Então, todos os instrumentos que foram comprados naquela época
foi comprado por mim, porque eu era o presidente da comissão de licitação. Só que eu não tinha o conhecimento e não tenho um conhecimento específico da saúde, porque não sou profissional da saúde, né? Mas eu fiz isso em parceria com a doutora Maria Cristina, né? A incubadora, a mesa de parto, o foco de luz, os instrumentos, né? Todos que foram comprados naquela época, entendeu? Eu comprei porque eu tinha o apoio da doutora Maria Cristina, que ela me orientava no que eu precisava saber para comprar e para comprar o que seria de melhor para Bananal, entendeu? Então foi um trabalho lento, demorou quase um ano para isso acontecer, né? E eu lembro que foi poucos dias antes da minha filha nascer, né? A minha filha nasceu e ainda não estava pronto todo o equipamento da unidade mista. Ela nasceu em Barramento, em Volta Redonda, né? E 15 dias depois foi inaugurado, né? Ali. Então todo o equipamento que foi comprado do centro cirúrgico, da maternidade e demais ali, tudo aquilo, eu participei daquilo tudo. Eu convivi com aquilo tudo, você entendeu? E a doutora Maria Cristina, uma excelente profissional, é uma excelente pessoa, era humana. Ela tratava bem os funcionários, ela tratava bem os profissionais da saúde e ela se preocupava com o paciente, né? Ela foi tão humana, né, que se falar isso hoje parece que é difícil, mas você vê que há 24 anos atrás foi possível de fazer, né? O enfermeiro numa moto vai até a casa do paciente fazer curativo. Naquela época fazia isso. Você entendeu? Hoje já não tem mais, né? Isso daqui. Então, eu vivi aquele momento de transformação da saúde em Bananal. Entendeu? O doutor Wilton era médico, né? Ele entrava dentro da unidade mista de noite para saber se estava tudo bem. A doutora Maria Cristina, às vezes, vinha fora do horário dela para ver se estava tudo bem. Tinha uma preocupação de você estar preocupado com o ser humano. Então, aquilo foi feito naquela época e é possível, né, fazer aquilo de novo, né, voltar a fazer aquilo de novo, você entendeu? Gradativamente. Não é da noite para o dia, mas é possível fazer. Eu vivi aquilo de perto, entendeu? Aquilo para mim foi uma faculdade, igual você falou aí, entendeu? Eu aprendi muito ali, entendeu? Aquilo como pessoa mesmo, né? A convivência, vendo aquilo tudo de perto, vendo aquilo tudo acontecer, você entendeu? Para mim foi um excelente aprendizado, entendeu? Eu até falo que o pessoal fala assim, a saúde na época do Dr. Wilton era excelente, né? Eu falo, não esqueça da doutora Maria Cristina, porque ela que estava à frente e ela que fez tudo acontecer. Tinha um suporte, tinha uma equipe que estava trabalhando, todo mundo focado em resolver aquela situação, mas a coordenação todinha era da doutora Maria Cristina. Eu tenho muita admiração por ela, que eu lembro muito desse trabalho, né? Implementado por ela e a capacidade de equipe, né? E realmente isso, foi... Isso. Ó, você vê, vai falar assim, não tem nada a ver, mas tem a ver também, né? Se nós temos hoje a rede coletora de esgoto às margens do rio Bananal, foi um trabalho dela. Ela que fez o trabalho. Nós fomos até o governador, Geraldo Alckmin, que foi até a Sabesp, você entendeu? O projeto dela foi aprovado e eu falo que hoje o Bananal é privilegiado por ter uma rede de esgoto às margens do rio Bananal, né? Que o esgoto praticamente é 94, 98% dele coletado e tratado. E nós temos aí hoje 100% de água, né, nas residências, até, inclusive nos bairros distantes, como era a Boa Esperança, que a água não chegava lá, não tinha rede de esgoto, né? Tudo isso foi um trabalho que foi feito gradativamente ali junto com a equipe dela. Eu estou fazendo essa consideração aqui, é importante você ter pontuado isso aí,
porque a gente está para falar aqui sobre um ponto muito relevante aqui do seu plano de governo, que é a reativação do centro cirúrgico para procedimentos de baixa e média complexidade. Como é que você pretende efetivar isso aí, candidato? Então, aí quando faz, o que eu vejo muito? Eu vejo muitas pessoas descrentes que isso possa acontecer, entendeu? Aí eu vou dar um exemplo assim para simplificar para o ouvinte, né? Que ficaria mais fácil no meu modo de entender, né? Centro cirúrgico de Bananal, né? Se você quiser fazer uma vasectomia, não pode ser feito em Bananal? Pode. É só você ter o centro cirúrgico. Se você quiser tirar uma verruga, eu tenho uma aqui no meu nariz aqui, ó. Você não pode tirar em Bananal? Pode. É só você ter o centro cirúrgico, né? É difícil fazer isso? Você vai quem pode, vai numa clínica aqui em Barra Mansa e faz numa clínica. Eu não estou falando de centro cirúrgico para abrir a cabeça da pessoa e tirar um tumor, para fazer uma operação de fêmur que precisa de especialista. Não estou falando disso, que isso a gente sabe que não vai acontecer. Qualquer um que falar que vai acontecer, não vai acontecer, porque isso aí é de alta complexidade. Né? Então, são pequenas cirurgias que possam ser feitas dentro da cidade, seja aqui, corriqueira, normal. Não é uma coisa de filas de pessoas para poder fazer tal processo. Não, uma coisa normal. Hoje, se uma pessoa precisar tirar uma verruga, ela vai parar onde? No mínimo, Lorena. Qual o custo disso? Entendeu? E aí vou entrar numa outra situação aqui, que eu não sei se você... Acho que não está no meu plano de governo, mas eu vou comentar aqui, né? O pessoal sempre fala, Bananal perdeu o título de unidade mista, né? Essa perda de título simplesmente é porque não tem internação, né? Um dos motivos é não ter internação, porque o SUS paga o serviço que a unidade produz. Se ela faz determinado serviço, ele paga esse determinado serviço, né? Eu tive conhecimento, né, de um relatório que foi pedido pelo Tribunal de Contas com a Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo para poder fazer um levantamento sobre a situação da unidade mista. É um documento de várias páginas que faz os apontamentos das irregularidades que tem dentro do prédio da unidade mista, que não atende. Aí é outra bomba. Nós não temos, a unidade mista de Bananal não tem alvará sanitário do Estado de São Paulo para funcionar, né? Então, se você abre um comércio, você tem que ter um alvará sanitário. A unidade mista de Bananal não tem um alvará sanitário. Por que não tem um alvará sanitário? Porque você chega lá, tem um reboco da parede que está caindo, tem uma goteira que está ali naquele ponto X que está dando aquele mofo, entre outras coisas. Eu recentemente fui pegar um documento lá para poder ir no âmbito de Taubaté, que eu tenho um problema de vista, né? Eu cheguei lá, quando eu olhei a porta, eu fiquei horrorizado de ver. Mais uma vez eu falei para você, estava cheio de cupim, a parte de baixo da porta não tinha nada, entendeu? Um hospital, a gente fala hospital, mas é uma unidade, uma unidade de saúde que não atenda as condições sanitárias para funcionar. Ah, mas é impossível de fazer, é impossível de arrumar. Não é impossível, né? É uma casa que precisa de uma reforma, é um prédio que precisa de uma reforma. Ah, mas não vai conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir fazer isso porque eu não sou engenheiro da saúde, engenheiro específico da área da saúde. Mas se eu contratar um engenheiro específico da área de saúde, ele vai fazer um projeto adequado para funcionar o que eu quero lá. Ele vai vir aqui, vai pegar a planta da unidade mista e vai falar, ó, isso aqui não tá de acordo com as normas sanitárias, isso aqui não está de acordo com a lei, vamos precisar refazer isso aqui, refazer aquilo ali, fazer aquilo ali. Ah, o raio-x daqui não está adequado ao local, vai ter que ser feito outro. Então você vai ter que fazer essa mudança. Eu tenho que contratar um profissional, um engenheiro específico da saúde para poder fazer esse projeto, você entendeu? E fazer a execução dele lá, entendeu? Vou fazer isso da noite para o dia?
não vou fazer isso da noite para o dia. É um processo lento, mas é possível de se fazer, né? É um processo que eu acredito que dure aí cerca de 1 ano e meio aproximadamente, pelo conhecimento que eu tive, pelas conversas que eu tive com um profissional. Acredita-se que nesse período você consegue fazer, né? Dá para você entender que a unidade mista de saúde de Bananal não tem alvará sanitário? É triste isso, é muito triste saber disso. Dá para você entender que existe umas laudas, né, umas folhas, né, um relatório que foi feito a pedido do Tribunal de Contas com a vigilância sanitária, que aponta o que é para ser feito e ninguém faz nada? Aí fala assim, mas aquilo lá não tem jeito. Eu escutei falar pessoas que aquilo lá não tem jeito. Tem jeito, tem jeito. É só ter o carinho, o cuidado, a capacidade técnica para fazer as coisas certas. Não é difícil fazer, basta você querer fazer. Não é difícil, basta você querer fazer. A aquisição de medicamentos e materiais de consumo de uso hospitalar, garantindo medicação da farmácia básica. A gente já está entrando na questão da farmácia, que invariavelmente também é uma coisa que o pessoal está sempre falando e tal. O que você pretende melhorar em relação a essa questão dos medicamentos e da farmácia? Eu conversei recentemente com a atual presidente do Conselho Municipal de Saúde. Ela foi foi participar de uma reunião em Taubaté, né? Aí ela disse que lá a ideia é de que Bananal está tudo bem, que a saúde de Bananal está excelente, espetacular, porque ninguém perde nada, por incrível que pareça. Eu vou lembrar outro dado para você aqui, que não está no meu plano de governo, não sei se você sabe ou não, posso ficar à vontade, né? A Constituição nossa federal, ela determina que nós temos que gastar, o prefeito tem que gastar, o município tem que gastar 25% para a educação, 15% para a saúde, para funcionar de forma regular. O ano passado, Bananal gastou 29%, quase o dobro. Se o mínimo determinado pela Constituição é 15% para ter o básico, se você gasta o dobro, ela tem que estar em excelência. Concorda comigo? Mas não está. Então alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Você entendeu? Ali, então temos que rever isso aí. Entendeu? Porque é inadmissível que a própria lei determine um percentual para funcionar regular e você gasta o dobro e não funciona em excelência. Entendeu? Não sei se você sabia desses dados. Sim. Né? Você sabe, né? Mas a sua linha de raciocínio é bastante pertinente, realmente, Gui. Sair um pouquinho da sua linha. Não, mas tem a ver. Eu estou aqui, os ouvintes estão em casa aí, né? O eleitor está em casa, ele tem que conhecer uma realidade. Não, né? Com certeza tem a ver. De certa forma está dentro do seu plano de governo, porque a gente está partindo do pressuposto aqui da sua capacidade de gestão. Então essas coisas é importante, você mostrar o conhecimento. Até eu falo que eu acho que é difícil você estar falando, que parece que você está falando mal de Bananal. Entendeu? Dá uma sensação muito ruim, né? Você fazer determinadas críticas, né? Porque você gosta da cidade. A gente não quer que... É vergonhoso para mim poder ver que pessoas lá fora, né, estão sabendo de uma situação dessa. Eu acho que para você para qualquer um. Para nós todos bananalenses, com certeza. Você fala aqui também a questão do tratamento odontológico. O que você pretende melhorar nessa questão específica? O tratamento odontológico também é muito importante, né, para a pessoa, para a estética, para a saúde da pessoa. Saúde bucal é uma coisa muito séria também. Muito séria, muito séria. Na época lá da doutora Maria Cristina, vamos voltar lá atrás de novo. Até existia um trabalho, né, um projeto que foi feito. Ele é do estado de São Paulo. Você consegue, já teve vários dele ali, mas também me marcou por isso, né? Que eles faziam um trabalho, escova para os alunos, a pasta de dente, ensinar como é que faz, dar um kitzinho ali para o aluno, ensinar como é que os alunos fazem a escovação correta dos dentes, né? E ter também, né,
o atendimento adequado para as pessoas que estão em necessidade disso, que nem todo mundo pode pagar. Hoje as pessoas em Bananal estão se conformando, que eu acho isso difícil, está se conformando em ter que pagar clínica popular, tanto médica quanto odontológica, né? Porque está cansado, não vê resultado, entendeu? Eu falei, tá no meu projeto aí também, um pouco à frente talvez, eu não me recordo, né? Da questão dentária também, a prótese dentária, entendeu? Existe projeto para isso, existe recurso para isso, basta querer fazer, é vontade política de fazer, porque a gente está percebendo que não tá tendo isso daí, entendeu? A própria, quando você fala da própria, a gente vai falar do dentista, né? Que seria mais popularmente falando, isso, né? Ali, né? A prefeitura tem condições de fazer isso aí, né? Eu mais uma vez falo para você, eu cansei de comprar material para isso quando eu estava trabalhando na prefeitura na licitação, entendeu? Chegava o pedido lá dos materiais que eram precisos e atendia. Não era uma coisa fabulosa, difícil, mirabolante, nada disso. Uma coisa normal, que consegue fazer. Entendeu? Valorizar esses profissionais também, entendeu? Um bom coordenador, você entendeu? Uma pessoa que esteja coordenando bem para poder, porque ninguém faz nada sozinho. Eu sou dessa opinião, que eu também como prefeito não vou fazer nada sozinho, né? Eu tenho que ter equipe, eu tenho que ter conselheiros, né? E assim como a saúde tem que ter o Conselho Municipal de Saúde, o coordenador da questão da odontológica, igual eu estou falando para você aqui, também tem que ter também um apoio em relação a isso. Ele não faz nada sozinho também, né? E você tem que fazer as coisas acontecer, porque às vezes a pessoa pede e não consegue, pede e não consegue. O que eu posso fazer? Eu não tenho material para trabalhar. Tenho profissional e não tenho material, entendeu? Fica difícil, entendeu? Você até deu a deixa aí pra gente dar sequência aqui no seu plano, porque a gente aqui eu não tô lendo meu plano, hein? Eu não tô lendo. Tá meio fácil de fazer o gancho aqui com o seu plano, Dioguinho, dentro do que você está falando, mesmo sem querer, tá dando. Porque o que agora? Vem uma sequência de tópicos aqui seus falando sobre equipamentos, aquisição de equipamentos, uma série de coisas. Sim. Então, vamos pontuar aqui para você explanar, detalhar, né, dentro do que são vários tópicos aqui, aquisição de novos equipamentos de fisioterapia. Sim. Então, vou entrar num detalhe aqui e vou contar uma história triste ao mesmo tempo, né? A fisioterapia funcionou ao lado da minha casa por muitos anos, né? E a gente é vizinho, né? Até pelo quintal a gente se conversava, né? A Berenice conversava lá com o Júnior, com o próprio Serginho, que é o motorista lá e tal, né? E ele falou para mim lá, os profissionais lá da área falaram para mim que existe equipamentos, né? De uma qualidade superior para atender essas pessoas, né? Ali. Até na época lá, o vereador Júnior, né? Ele tentou uma verba, né, um recurso para poder comprar equipamento lá, não sei se conseguiu o êxito nisso, né, ali para poder modernizar. E os equipamentos não são de tudo caro não, pelo que ele estava me falando, né. E um dos dias assim que eu sempre passava ali, né, porque eu passava ali, porque todo dia eu costumo ir na casa da minha irmã, onde meus pais moravam. É costume meu de ir lá. Às vezes eu entro, converso, saio, vou embora, e elas não estão me procurando, eu já saí, mas eu tenho que ir lá, entendeu? É um hábito meu que eu tenho lá. E num dia desses ali, eles passaram e falaram para mim assim, nós vamos sair daqui, nós vamos lá pro AME, lá na Madeirite. Eu falei, nossa, mas lá vai ficar difícil para as pessoas irem, né? Porque o ônibus não passa lá, né? Ele falou, não, mas falaram que o ônibus vai passar lá, que o paciente vai chegar de ônibus até lá. Mas não, importante que continue o trabalho, né? Que espero que tenha mais equipamentos, que você possa ter condições melhores de trabalho, né? Tá, tudo bem, então, um belo dia lá, passou o carro de mudança, levou aquelas coisas todas, foram levando, tal, tudo bem, tranquilo. Aí passou um tempo, eu conversando com o proprietário do imóvel lá, eu fiquei sabendo que a prefeitura estava pagando aluguel do imóvel fechado. Sabe por quê? Porque não tinha pintado para entregar.
pagando meses aluguel em dia, você entendeu? Porque não tinha pintado o imóvel para entregar. Qual o valor do aluguel por mês? Para ser exato para você, R$ 2.900. Dinheiro desperdiçado. Só com o dinheiro do aluguel que foi pago sem usar o imóvel, dava para comprar os aparelhos da fisioterapia. Isso é gestão? É desperdício de recurso público. Isso é falta de respeito com o ouvinte. É falta de respeito com você, Ricardo. Com todos nós que estamos aqui na sala. Nós estamos falando de dinheiro público. É dinheiro nosso. Isso é falta de respeito. O Balanção não merece isso, não. Merece ser bem atendido. Aparelho de raio-x moderno de alta resolução integrado ao sistema de informática, melhorando a qualidade da imagem. Eu tive a informação que parece que vão comprar. Eu não tenho certeza ainda se é real ou não, mas eu tive a informação que estão no plano de comprar, né, ali, né? Mas aquilo volta a falar, espero que compre, né? Torço para que realmente compre, né? E que funcione, né? Que além de ter, tem que funcionar, né? Porque não adianta ter também e não funcionar. Né? Reestruturação do laboratório de análises clínicas. Como é que você pretende realizar isso? Hoje, eu andando pelas casas, estou de casa a casa com meu vice conversando com as pessoas, né? As pessoas hoje estão optando por laboratório popular. Não vou falar o nome dele aqui. Populares, aqui ou em Barra Mansa, porque não conseguem. Eu cheguei a ouvir de pessoas, né, de ouvinte, eleitor na rua aqui, que tem que agendar para tirar exame de sangue, determinado exame, entendeu? Coisas que lá atrás, na época da doutora Maria Cristina, com o doutor Wilton lá que eu trabalhei, entendeu? Tinha todo equipamento. Eu acredito que esses equipamentos hoje não estejam mais modernos, porque a tecnologia está avançando muito, né? Então tem muita coisa mais moderna aí que teria condições de... Hoje em dia, você vai lá no AME de Taubaté, se você faz um exame, você pega pela internet. Você não precisa retornar lá para pegar o exame. Você pega pela internet. É tudo uma questão de organização. Garantir assistência de qualidade ao pré-natal de alto e baixo risco no município. Isso também é um ponto sempre bem sensível aqui na nossa população, né, candidato? Você está perguntando uma coisa, eu vou responder outra para você, entendeu? Eu falei assim, ó, se tivesse a vontade política de melhorar a saúde, teria feito concurso para as médicos aqui em Bananal. A prefeitura fez concurso recentemente. Pesquisa para ver se fez concurso para médico. Não sei. Por que não fez? Porque fica caro para folha de pagamento? Será? Não sei. Mas tem alguns profissionais lá, não tem? Sim. São pagos, não são? Se gasta 30%, que é o dobro, na saúde, não tem dinheiro para pagar o profissional. Só fazer o concurso público. É uma prova de que você quer fazer a saúde funcionar. Coisa simples. Entendeu? Eu fico até indignado de estar falando certas coisas assim, né? Porque eu não vejo que é boa vontade, é querer fazer, entendeu? Ali, a gente vê a desmotivação do funcionário público. O funcionário público não recebe um salário decente, né? Eu tenho aí minha proposta, você não citou, mas eu tenho na minha proposta aí, né? De pagar o salário do base do estado de São Paulo. Nós vamos falar lá na frente. Está numa locomotiva, o estado de São Paulo é um estado locomotiva. Entendeu? Agora você vê profissionais que são concursados da prefeitura ganhar X, e o que está contratado pela empresa lá ganha X mais X. Qual a motivação que você tem para isso? Entendeu? Você tem que ter com equiparação salarial, as pessoas têm que ganhar a mesma coisa. Você tem que ter respeito com as pessoas. Somos seres humanos. Sentimos, temos sentimentos, você entendeu? Necessitamos ser valorizados. Nós vamos voltar. Pulei nele. Eu sei, fui lá na frente. Nós vamos voltar mais na frente aí. Quando a gente for falar de gestão, né, a gente vai detalhar um pouquinho mais. Para a gente só finalizar aqui a questão da saúde, depois a gente vai entrar
rapidamente em assistência social, mas aí você está colocando aqui aquisição de aparelho de ultrassonografia também. Também. Uhum. É o que eu falo para você, hoje em dia a tecnologia está tão avançada que um próprio celular, com menos de um ano aqui, ele já está ultrapassado, porque já chegou uma nova geração. E assim todos os equipamentos eletrônicos, né, eles estão avançando de tal forma que, então hoje em dia você tem condições de atualizar, vamos dizer assim, de comprar novos equipamentos, né? E não adianta também comprar equipamento se não tiver profissional para trabalhar, né? Tem que ser bom profissional, as coisas têm que funcionar. Volto lá e volto cá. Para a gente encerrar aqui, saúde, a gente vai entrar rapidamente assistência social e nós vamos entrar na parte de gestão, que nós vamos falar um pouquinho mais de valorização dos servidores e uma série de coisas. Você coloca aqui no final ampliação das especialidades médicas. Sim. Então, eu conversando com um profissional da área aqui, que falou para mim dessa necessidade, entendeu? Que algumas especialidades, entendeu? Está precisando de profissionais, que não tem, entendeu? Ali. Eu não posso confirmar com você com certeza, mas parece que até psicólogo, entendeu? Existe uma demanda em Bananal, entendeu? E ela não está conseguindo ser atendida, entendeu? Foi uma das profissões, né, uma das especialidades, né, que a mim foram faladas que não consegue atender, entendeu? Então eu volto a falar, concurso público é garantia de que o profissional vai estar ali, entendeu? E hoje tem bastante faculdades de medicina, né, na nossa região, né? Então, se está vindo médicos aqui em Bananal, numa clínica popular, por que não vem médico em Bananal através do concurso público? Volto a falar para você, vontade política, volto a falar para os ouvintes, a vontade de querer fazer as coisas acontecer. Candidato, queria que você fizesse uma apanhada aqui nos tópicos da assistência social do seu plano de governo, que ele faz aqui, ele fala desde a melhoria da infraestrutura para o Conselho Tutelar, passando para a promoção de parcerias com entidades assistenciais do município, apoiar núcleo de alcoólicos anônimos, custo de geração de renda e sempre assim com convênio com entidades sociais visando o atendimento das pessoas. Eu queria que você dissertasse em cima desses tópicos aqui do seu plano de governo, que a gente está entrando na reta final aqui já. Mas já passou tão rápido. Tá vendo como é que passa rápido? Tá vendo? Eu entendo que, na minha opinião, assim, né, que você tem que valorizar, né, os conselheiros, né, ter autonomia, entendeu? Principalmente a autonomia para poder fazer o trabalho dele, né, sem interferência de nada, entendeu? E junto com ele, você vai falar da assistência social, eu vou falar para você, aqui em Bananal, o assistente social está atendendo as populações de Bananal, entendeu? Tem um trabalho da prefeitura em prol das pessoas que têm problemas mentais, têm problemas alcoólicos, entre outros ali, entendeu? Está adequado isso? No meu entender, não, entendeu? Eu vejo aí que locais que são alugados para fazer CAPS, entre outros aqui, que as pessoas têm uma escada para subir, que, pelo amor de Deus, né? Não tem acessibilidade até para o próprio CAPS. Entendeu? É complicado. Então essas coisas assim que são, eu falo que são das pequenas obras que se faz uma grande obra, né? Então eu falo que são desses pequenos detalhes, né, que você consegue fazer um bom governo, entendeu? São nos olhares humanos. Volto a falar para você aqui, ser humano, né? Respeitar as pessoas, entendeu? Eu acho que na minha visão, o prefeito, o secretário, até os próprios vereadores, né? Eles estão trabalhando para o eleitor, para o morador da cidade e para a cidade. É para os dois que eles estão trabalhando. Então ele tem que respeitar a pessoa
e ele tem que respeitar a cidade. Entrando agora no campo da administração, que você tem experiência na prefeitura já de administrações anteriores. Sim. Eu tenho perguntado para os candidatos de oposição em relação a um aumento concedido para o salário de prefeitos, secretários, vice-prefeito, o impacto disso nas contas, né, do município e dos vereadores, nem tanto porque é a questão da Câmara lá, né, mas assim, desde que não afete o repasse que a prefeitura faça para a Câmara, né? Acho que vai. O problema é que às vezes a Câmara devolve um dinheiro que vai ser menor uma eventual administração sua. São poderes independentes, né? Então o legislativo ele tem direito a receber um recurso para se manter. Isso. Né? Então ele recebe o recurso, dentro daquele recurso que ele recebe, ele se mantém estruturalmente com o funcionário, com o funcionamento do poder legislativo, né? E no poder executivo, né? Também o salário do prefeito, do vice, do secretário, do vereador, é lei, depende de Câmara, né? Os vereadores são legislativos, eles estão lá para fazer esse papel, legislar. Eu vou fazer demagogia para você aqui, falar para você assim, vou devolver salário, não quero esse salário, tal. Eu, particularmente, acho alto para Bananal. Particularmente acho alto, entendeu? Não concordo com esse valor, não. Você entendeu? Mas existe uma lei e eu tenho que respeitar a lei. Né? Eu não vou chegar aqui e fazer demagogia com ninguém. Eu não concordo com ele, não. Com toda sinceridade. Você entendeu? Mas eu acho que a lei foi feita para ser respeitada. Eu gostaria até que o executivo fizesse uma lei e desse aumento para os funcionários, entendeu? É um sonho de qualquer funcionário receber uma melhoria salarial, entendeu? Se os vereadores lá, né, no projeto de lei da Câmara, eles acharam por bem começar pelo prefeito e pelos vereadores. Exatamente. Né? Porque essa que é a questão. Em dois tópicos que é que eu faço a pergunta para você, que você é uma pessoa que já esteve na prefeitura, na parte administrativa, a gente sempre ganha uma experiência ali, né? Como a gente falou aí. Aí tem esses dois pontos. É a questão da falta do aumento proporcional, vamos dizer assim, para os funcionários, principalmente aqueles que ganham menos, em função do que foi dado, concedido aumento para esses agentes políticos. E tem outros setores da prefeitura também que, de uma forma ou outra, foram recebendo alguns reajustes e também não contemplando outros servidores. E, ao mesmo tempo, aí entra a questão administrativa que eu quero pontuar com você aqui também. Qual a motivação que, aliás, que o funcionário público tem, né, para trabalhar diante dessa situação? Exatamente, esse é um dos pontos. Mas no campo administrativo, você concedeu um aumento para os secretários, que eu até particularmente concordo. Eu acho que em determinados setores ali da prefeitura isso é bem merecido. No entanto, nós temos mais de uma dezena de pastas aí. Nesse campo do seu plano de governo está escrito aqui revisão da estrutura administrativa. Sim. Essa revisão sua, como será feita? Prevê um enxugamento do número de secretarias, até pelos salários que foram reajustados aí dos secretários? Sim. Com certeza, não resta dúvida disso. Entendeu? Vou reduzir, né, o número de secretariados, né, e com essa redução, né, não é tirar o profissional, eu vou ter que colocar como diretor, né, com diretoria, algumas pessoas como diretores para poder fazer o trabalho de secretário, né. Algumas pastas eu acho que a valorização do funcionário, a pasta da educação, a pasta da saúde, né, são, no meu ponto de vista, as principais, né. Mas você pega assim, não tem a necessidade de ter um secretário de esportes. Você pode ter um diretor de esporte que faça o trabalho adequado, né? Ali que eu falo assim, não quero desmerecer o trabalho de ninguém, né? Mas o trabalho de um secretário de saúde, o trabalho de um secretário de educação é quase igual ao do prefeito. A responsabilidade é muito grande, né? Não que os demais não sejam responsáveis, não que os demais, não vou desmerecer ninguém aqui, né? Mas tem algumas pastas que podem trabalhar com secretaria.
Então, como diretoria. Então, vou incorporar, né, a diretoria dentro de algumas secretarias. Essa é a minha visão. Você quer também ampliar refeitório para oferecer café da manhã e almoço aos servidores municipais. Então, Ricardo, isso aí começou lá atrás também, vou lá 24 anos atrás, né? Eu conversando com o servidor, né? Ele falou isso para mim. Às vezes a gente sai de casa para trabalhar e não sai com café, por causa do horário, né? Enfim, né? Aí eu conversei na época com o Dr. Wilton, né? E nós acertou, né, com ele lá, e foi feito o café da manhã, que hoje ainda, né, é dado aos funcionários, né? E já naquela época, né, eu já tinha essa visão, eu já tinha a intenção de fazer, né, um pequeno refeitório que atendesse a demanda dos servidores, a gente fala que são os que menos recebem salário, né, vamos dizer assim, né? Mas os que carregam a prefeitura, né, o visual da prefeitura nas costas, né? Sem desmerecer os outros, mas a realidade é essa. Ali, né? Mas então, os trabalhos deles são árduos, né? Ali. Mas assim, não seria totalmente, na minha visão, gratuito, não, sabe? Uma pequena contribuição para poder ajudar a manter a estrutura. Né? Porque a partir do momento que você monta uma estrutura, né, você consegue mantê-la, né? Eu me recordo de ter visto um prédio da prefeitura, né, uma cuba de alimentação que estava lá, que deve ser alguma coisa referente à dívida ativa, né, da prefeitura, ali que estava lá, que desperdiçada, jogada, colocada no canto lá. Eu olhava aqui e falei, meu Deus do céu, por que essa cuba aqui não está servindo um alimento aqui para... Porque você coloca uma cozinheira, uma auxiliar de cozinha, para fazer um almoço ali, você não vai fazer almoço para 300 pessoas, nunca. Você vai fazer para muito menos. Da mesma forma que a saúde oferece aos plantonistas lá, a alimentação, a educação tem alimentação, que é uma polêmica, que o professor pode ou não pode comer a merenda. É um absurdo um negócio desse. O professor tem direito a isso. Então, daqui a pouco o professor não vai poder usar o giz, porque o giz é do aluno, não é dele. Não existe um negócio desse. É brincadeira. Entendeu? E da mesma forma que eles têm direito, eu acho também, na minha visão, que o funcionário deveria ter esse respeito, esse carinho, né? Porque, de certa forma, também é uma forma de você aumentar o salário dele, uma vez que ele não precisa estar gastando com uma marmita, né? É uma valorização, e às vezes o funcionário está num setor, está num local da cidade, que até ele chegar na casa dele, almoçar e voltar, é difícil, ele acaba levando a marmita, né? Ali. Você mencionou rapidamente, antes da gente falar sobre construção de casas populares, para encerrar o tópico de administração aqui, você já mencionou aí a questão do salário mínimo, que eu queria, que a gente acabou falando dentro de um outro tema, né? Você teve que falar rapidamente, acabei te interrompendo também, você me desculpe. Não, que isso. Mas eu queria que você detalhasse mais, candidato, a respeito disso, dessa garantia dos servidores públicos, o salário mínimo do Estado de São Paulo, que para quem não sabe, o salário mínimo do Estado de São Paulo é maior que o salário mínimo nacional. É 1.640, né? Ali, né? Como é que você... Porque pressupõe que, de certa forma, você vai ter que aumentar a receita da prefeitura de alguma maneira por causa da questão do pessoal. Ou não? Você tem uma outra visão em relação a isso? Então, eu falo assim, em algumas áreas você consegue, vamos dizer assim, enxugar, né? Algum desperdício que tem, né? Que está tendo, e que você consiga fazer isso daí. Mas se você não valoriza o funcionário, entendeu? Você não tem retorno, entendeu? E isso aí é o quê? Um projeto de lei encaminhado para a Câmara, a gente faz um estudo sobre o impacto disso que vem a acontecer. Salvo engano, me parece que a prefeitura está com superávit, né? Tá recebendo acima do que ela orçou, do que ela planejou receber, então é um sinal de que existe recurso. Né? Então é aquela velha história, vamos gastar o dinheiro com as coisas certas, na hora certa, com as coisas certas. Então não é milagre, é só questão de você ter o compromisso de gastar certo o dinheiro que é seu, que é do povo de Barueri. É uma questão, não é difícil.
Candidato, eu falei para você que nós vamos levar 1h45 hoje de manhã. Você achou que era, né? Nossa, 1h45? Não, é porque, sinceramente, a gente está tão envolvido em campanha, hoje com a visita do Geraldo, inclusive, né? Que a gente fica um pouco meio atordoado, né? E às vezes você recebe a informação, mas demora para você. E eu não estou sendo sincero com você, entendeu? O Luiz que esteve aqui, ele que participou do sorteio, eu lembro de ter falado para você que dar uma data para mim seria mais difícil. Ele falou que a gente direcionou assim, né? Não colocou o seu número no primeiro, pro dia que você não poderia vir, que seria segunda-feira. Isso, eu agradeço você. Imagina. E teve a concordância imediata dos outros 4 candidatos também. Eu agradeço aqui a todos que estiveram aqui, concordaram também com isso aqui. Eu mencionei a questão do tempo, sei que nós já estamos a 1h44 conversando aqui. Que bate-papo gostoso, hein? Tá vendo? Que bom que você gostou também, eu também gostei muito, Gui. Espero que a população também goste. Então eu queria que você tivesse esse 1 minuto aí para você fazer suas considerações finais aí, deixar o seu recado para os nossos ouvintes, para os eleitores de Bananal. Então eu quero agradecer a você, né, por esse trabalho que você está fazendo, que você está informando a população, né, com a presença de todos os candidatos aqui e dando a oportunidade de cada candidato expor, né, o seu projeto de governo, sua proposta de governo aqui. Né? A minha proposta eu estou entregando pessoalmente, de casa em casa, para as pessoas. Né? Eu gosto de olhar no olho das pessoas, conversar com as pessoas. Dizem que eu sou sério, você entendeu? Ali. Eu falei que eu não sou beijoqueiro, entendeu? Mas eu sou... Você entrou um pouco introvertido, é uma coisa, né? Tem outros... Então, às vezes, conversando com as pessoas, conversando com a comunidade, né? Conversando com os eleitores, eles veem que eu sou sério, a fisionomia sou séria, mas também sou uma pessoa fácil, né? De a pessoa conversar comigo, né? Nunca deixei de conversar com ninguém, nenhum leitor, nunca deixei, até quando estava na prefeitura, nunca deixei de receber ninguém, sempre recebi todos. Se eu podia atender, eu até, exemplo do Geraldo Alckmin, né? Antes um não bem explicado do que um sim não cumprido. Ele já falava lá atrás, isso aí pra gente lá, que serve de exemplo, né? Eu peço que um agradecimento a todos, né? Eu peço que as pessoas que tiverem oportunidade, que vejam o meu plano de governo, eu que vou pedir, né? Como todo candidato tem que fazer, né? Vou pedir o voto, né? Eu quero que todos, né? Que a bananalense, né? Tenha a oportunidade de ver e pedir o voto para mim, prefeito 40. Mais uma vez eu te agradeço, Guinho, pela presença. Saudar mais uma vez aqui meu prezado Luiz Grande, Luizão, que é candidato a vice do Guinho, ao seu assessor ali também, a presença de todos. Então, gente, com isso eu quero agradecer a todos vocês. Chegamos ao fim da nossa série de sabatinas individuais com os candidatos a prefeito aqui na Rádio Gazeta. Foi um espaço democrático e de grande importância, onde cumprimos com a nossa missão de bem informar, oferecendo a cada um de vocês, ouvintes e eleitores, a oportunidade de conhecer mais de perto os planos de governo de cada candidato. Acreditamos que, ao proporcionar esse espaço para debate e apresentação de ideias, contribuímos para que cada eleitor esteja mais preparado para fazer sua escolha consciente no dia 6 de outubro. Que a democracia seja sempre fortalecida pela boa informação e pela participação de todos. Agradecemos a todos os candidatos, muito obrigado, Guinho, a todos que estiveram aqui, Sara, William, Ranchão e Vitinho, e a todos vocês, ouvintes, pela audiência. A gente está sentindo, né, que a audiência foi muito grande, é uma rádio que está começando, e a gente vê nos retornos, né, que a gente recebe aqui, os elogios, que são sempre muito gratificantes. E com isso eu agradeço mais uma vez a vocês. Então tivemos durante toda essa semana essa série de sabatinas, acredito eu que de forma inédita, assim, né, numa sequência, e num horário noturno também, né? Então eu quero agradecer muito a audiência de todos vocês, mais uma vez a participação dos candidatos. Quero agradecer aqui ao Juan Fonseca Nogueira, meu filhão aqui na ajuda, ao nosso querido Lucas Preto, né, que tem que falar, fala o apelido, porque senão ninguém vai saber quem é. Essa grande pessoa que surgiu aqui com a gente aqui, que figura. Rapaz, a gente não sabe nem como agradecer a Deus de ter surgido assim literalmente que é o do céu, né, Lucas?
Muito obrigado, viu, Lucas, pelo seu trabalho, pela sua colaboração com a gente aqui, de total desprendimento, e é fundamental aqui para o nosso trabalho, não só para a nossa transmissão ao vivo, mas também para a gravação, né, dessas nossas sabatinas, que a partir de amanhã vocês vão poder acompanhar no canal Bananal, lá no YouTube, vocês vão poder até assistir nas suas TVs. Então a gente vai começar divulgando, né, na sequência dos candidatos, e até dia 6, né, que vai estar disponível no final de semana, mas vocês podem rever aí essas sabatinas e refletir, né? Eu particularmente fiquei muito feliz com todas as sabatinas, acredito que elas foram enriquecedoras para o conhecimento de todos, e saio dessa nossa maratona aqui muito contente, né, com a participação. Eu vou ser sempre muito grato pela forma como os candidatos atenderam prontamente os nossos pedidos, né, aceitaram o nosso convite. Os vice-prefeitos também, a gente fez uma coisa meio de última hora, todos vieram aqui para o sorteio, e eu sou muito grato a todos por esse carinho, por esse respeito, né, com o nosso trabalho aqui de uma rádio que está começando e dando seus primeiros passos. Mais uma vez, então, eu quero agradecer a atenção de todos e convido a todos, a partir da próxima semana, a gente já vai estar começando as programações locais aqui, as informações. Ao longo da semana eu vou estar inserindo aqui informações sobre as eleições, a reta final da campanha dos candidatos, como vai ser a eleição, informações da Justiça Eleitoral. Então eu vou estar inserindo gravações ao longo da programação da Rádio Gazeta. Eu gostaria muito que cada um de vocês ouvisse um pouquinho a rádio, um pouquinho por dia, um tempinho assim, né? Todo dia você tivesse o hábito de acessar a nossa rádio pela internet, e muito em breve pelos seus celulares, que a gente vai ter um aplicativo específico da Rádio Gazeta, tá bom? Uma ótima noite a todos e, mais uma vez, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir.